Fala, meu amigo Pai Forte, Renato Figueiredo aqui, e hoje eu quero falar com você sobre um suplemento alimentar que tem revolucionado toda a indústria de suplemento. Alguns alunos já vieram falar comigo sobre ele e por isso eu decidi pesquisar um pouco mais para entender todo o processo que envolve esse suplemento, quais são os benefícios que ele pode trazer para você que é pai de família e deseja ter uma melhora em seus resultados em relação ao aumento de massa muscular, redução de fadiga e outros. A experiência que eu tive com o suplemento é o Pepti Strong, tá? A experiência que eu tive com o Pepti Strong foi o seguinte: um dos meus alunos, que já treina comigo há mais de 3 anos, com um ótimo resultado em relação à hipertrofia muscular, foi fazer uma consulta com o Paulo Musi, Dr. Paulo Musi. Muitos de vocês devem conhecer o Dr. Paulo Musi. Isso foi interessante, que a gente pôde conversar um pouco com o Paulo Musi, trocar algumas experiências ali, ouvir muito do posicionamento dele. E eu confesso com você que eu até mudei a minha mentalidade em relação a ele. É um cara muito humilde, muito bacana e que, ao contrário do que muita gente pensa, tá? Ele não estimula o uso de esteroides anabolizantes, certo? Esse aluno, inclusive, ele está aí com acompanhamento de aproximadamente 8 meses com Paulo Musi e não fez o uso de nenhum anabolizante. Porém, ele trouxe uma informação sobre esse suplemento, o Pepti Strong, lá há uns 3 meses atrás, 3 a 4 meses atrás, aproximadamente. Então, ele sugeriu que ele fizesse o uso do Pepti Strong e eu fiquei surpreso com o resultado. Por que eu fiquei surpreso com o resultado? Quanto mais treinado você é, menos treinável você se torna. Então, por exemplo, se chega para treinar comigo, 2 caras, um não tem um histórico de treinamento, o cara está totalmente sedentário, eu consigo fazer com que ele aumente a massa muscular dele de maneira significativa, muito rápido. Já um outro aluno que ele já treina há algum tempo, já teve uma boa construção de massa muscular, o processo para aumentar a massa muscular dele ou tornar o físico dele melhor ainda é muito mais demorado, é mais lento, porque é um princípio isso, o cara já chegou ali a um desenvolvimento muito bom em relação aos resultados dele, e aí, para avançar naquilo ali, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. E claro, tem gente que tem uma genética muito boa, às vezes o cara não é nem tão treinado assim e tem um potencial genético bom a ponto de hipertrofiar muito rápido, e quando você entra com a estrutura de treinamento mais ajustada, bem elaborada, uma estratégia bacana, você consegue desenvolver um resultado ainda maior, como nós temos exemplos aqui no nosso acompanhamento em relação a isso. Mas, trazendo sobre a questão desse aluno específico, ele fez o uso do Pepti Strong e voltou para fazer a consulta com o Paulo Musi e ele tinha aumentado de maneira significativa a massa muscular dele. Algo que para uma pessoa treinada seria não seria tão viável assim. Inclusive o Paulo Musi mesmo se surpreendeu com esse crescimento dele. Olha que Paulo Musi... E aí, vê uma coisa aqui, eu não quero puxar a sardinha pro meu lado não, tá? Mas assim, o interessante de você ter uma estrutura de treinamento muito bem elaborada é justamente isso. O Paulo Musi acompanha muitas pessoas. E o resultado que esse meu aluno teve para ele foi uma surpresa muito grande. E assim, é só para trazer um pouco desse acompanhamento que nós fazemos aqui, que é algo muito bem estruturado. Inclusive, se você quer conhecer como funciona o nosso acompanhamento, aqui abaixo vai ter um link que você pode clicar. Você vai preencher um formulário, eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato contigo para apresentar como é que funciona o nosso acompanhamento, tá? Só quis contextualizar um pouquinho aí, claro, vamos lá, talvez puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado, mas tá tudo bem, legal? Então, Paulo Musi surpreendeu, a gente conversou um pouco sobre esses resultados e aí foi muito bacana isso. E aí eu fui pesquisar sobre esse tal de Pepti Strong, certo? E o que é que eu percebi, certo? A primeira coisa, só para você entender o contexto dele, ele é um suplemento vegetal, certo? Ele é um peptídeo extraído da fava. A fava é um tipo de alimento com alta concentração, é um oleaginoso com alta concentração de proteína, certo? Então é como, vamos lá, é como a carne. A carne não é proteína, né? A gente até tem costume de falar assim, vou comer aqui proteína. Não, a carne não é proteína. A carne é um alimento que contém proteína. A mesma coisa é a fava. É um alimento que contém proteína. E aí, só para trazer um outro exemplo e ficar mais claro ainda para você, que é o seguinte:
A whey protein, ela é feita do soro do leite. Então, o alimento é o leite. A whey é o soro do leite, aquele suplemento que nós tomamos, certo? Que ajuda a você bater a sua quantidade ideal de proteína por dia. O Pepti Strong é um suplemento feito de um alimento que tem alta concentração de proteína vegetal, tá bom? Então, só para esclarecer isso. Outro ponto que eu anotei aqui no meu caderno é que é um suplemento que foi desenvolvido com a ajuda de inteligência artificial. E quais são os benefícios que o Pepti Strong, tá? Quais são os benefícios que o Pepti Strong ele pode trazer para você? Primeira coisa, ele reduz a sua fadiga. Então, a partir do momento que ele reduz a sua fadiga, você consegue treinar com maior intensidade. E isso que eu estou falando é com base em evidência científica, tá? Então, eu vou colocar aqui para você a evidência científica que mostra que o Pepti Strong ele pode melhorar a sua fadiga, promovendo para você um melhor ambiente para treinar com maior intensidade. Além disso, ele acelera o seu processo de recuperação. Então, vamos supor que você treinou de maneira muito intensa um grupamento muscular na segunda-feira. Se você faz o uso de Pepti Strong, a recuperação em um período de 72 horas ela é muito mais rápida do que se você não fizer. Às vezes, o intervalo entre um estímulo e outro do mesmo grupamento muscular, ele pode ser um pouco mais curto se você usar o Pepti Strong, e se você não usar, ele precisa ser talvez um pouco maior. Um outro detalhe é a redução da miostatina. A miostatina, se você não sabe, é uma proteína que inibe o crescimento muscular. Então, a partir do momento que nós conseguimos inibir um pouco esse efeito da miostatina, consequentemente, você estará preparando um ambiente mais anabólico para você. Interessante isso, né? E o que nós temos visto também é em relação, o que é que nós temos visto, são poucos estudos ainda, tá? São poucos estudos que mostram o Pepti Strong como um bom suplemento para quem quer aumentar a massa muscular, mas dentro desses poucos artigos, nós temos percebido que ele também melhora a síntese proteica. Agora, tem um ponto que eu achei interessante em um artigo científico, que ele fez a comparação, tá? Um dos artigos ele fez comparação de imobilizar, eram 30 homens, ele dividiu esse grupo, tá? Um grupo tomou Pepti Strong e outro grupo ele tomou placebo. E eles imobilizaram um membro da perna. E eles perceberam que o que tomou placebo e o que tomou Pepti Strong tiveram a mesma perda, tanto de força quanto de massa muscular, certo? Porém, no processo de recuperação, após 14 dias com a perna mobilizada, o grupo que tomou Pepti Strong, ele teve uma melhora mais significativa nos estímulos. Então, assim, ele teve uma menor fadiga, ele teve um maior processo de recuperação e ele teve uma melhor síntese proteica. E a síntese proteica, ela está diretamente ligada ao processo de aumento de massa muscular. Você deve estar escutando aí, não sei se o microfone está captando, mas minha filha, a menorzinha aqui de 1 ano, está brincando aqui com a maior. Estão gritando pela casa, mas interfere um pouco aqui no escritório. Certo? E aí o que eu achei interessante foi porque, assim, esse estudo, ele analisou o uso do Pepti Strong com placebo. Então, ele mostrou realmente uma melhora significativa em relação a esses resultados. Porém, um outro estudo que ele fez muito, a metodologia foi muito parecida, ele fez o seguinte: um grupo fez o uso do Pepti Strong e o outro grupo fez o uso de whey protein. Eles chegaram a um resultado bem interessante em relação ao aumento de síntese proteica. Então, o Pepti Strong, ele realmente aumenta a síntese proteica, ele reduz também a miostatina, mas em relação a resultados hipertróficos, eles foram iguais. E aí entra uma coisa em relação ao estudo. A duração foi pouca, foram 21 dias apenas. E aí, um outro lado que eu quero trazer aqui, certo? A ingesta de proteína diária desses grupos, ela não foi calculada, tá legal? Então, por mais que o Pepti Strong, ele aumente a síntese proteica, se você não consome a quantidade ideal de proteína, você não tem um ambiente anabólico suficiente para gerar hipertrofia, certo? Então aí a gente entra em outro paralelo aí, outro ponto importante. Não existe suplemento alimentar que seja milagroso. Se você não tiver uma boa estrutura de treinamento que faça com que você tenha resultados hipertróficos, você vai tomar Pepti Strong, vai tomar Whey Protein, você não vai conseguir alcançar esse resultado de hipertrofia.
tá? Se você também não estiver consumindo uma quantidade ideal de proteína para promover um ambiente mais anabólico para a construção de massa muscular, você também terá dificuldade em relação ao seu aumento de massa muscular. E aí, um ponto também interessante é que é o seguinte, o Pepti Strong, ele não substitui a Whey Protein, tá? Ele pode ser tomado junto com a Whey Protein para potencializar seus resultados. Então, é bem interessante você entender isso, porque você não vai para um outro extremo. Fala assim, eu vou parar de tomar Whey Protein agora para tomar o Pepti Strong. Não faz muito sentido isso. A não ser que você tenha alguma resistência à lactose e não pode tomar Whey Protein, ou você é vegano, vegetariano e não pode fazer o uso de Whey Protein, aí tudo bem, faz sentido você ir para uma linha mais ali do uso do Pepti Strong, mas mesmo assim é de fundamental importância que você tenha um consumo de proteína ideal durante o seu dia. E aí você pode, se você não consome a fonte de proteína animal, você pode optar pelas fontes de proteína de origem vegetal, certo? E o que é que a literatura também tem mostrado em relação ao consumo de quantidade do Pepti Strong, né? Uma média de 2,4 gramas por dia. Parece ser o ideal para você ter esse resultado em relação à redução de fadiga, aumento de síntese proteica, redução da miostatina e melhora também na sua recuperação. Tá legal? Então, queria trazer esse vídeo, trazendo algumas informações sobre o Pepti Strong e como ele pode te ajudar no seu processo de aumento de massa muscular. Se você quer também aí conhecer como é que funciona o meu acompanhamento, ele é exclusivo para pais de família. Como eu falei, aqui abaixo tem um link, só você clicar no link, você preenche o formulário, eu ou minha equipe, nós iremos fazer a avaliação, na verdade minha equipe fará a avaliação desse formulário e ou eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato contigo e falar que você foi pré-selecionado aí para fazer parte desse acompanhamento, tá certo? Um grande abraço, continuemos aí firmes na missão de ficarmos cada vez mais fortes e saudáveis para cuidar de nossas famílias. Lembrando, tá? Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, coloque seu comentário aqui abaixo, se você já ouviu falar do Pepti Strong, se você está tomando, se você concorda com o que eu falei, não concorda, e se possível, compartilha com um amigo. Dessa forma você me ajuda aqui a crescer esse canal, que como eu disse, tem dois objetivos. O primeiro é te conscientizar que o meu acompanhamento, eu posso dizer que ele é um dos melhores para pais de família, por conta de todo o processo que nós vivemos aqui, de semelhantes, certo? E segundo, para que eu possa trazer alguma informação aqui realmente útil para você. E aí quando você deixa seu comentário, você fortalece esse processo e eu posso entender que eu realmente estou trazendo algo de utilidade para você. Meu amigo, um grande abraço, nos vemos em breve.